a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade, mais um privilégio que esse Deus nos dá, da gente se reunir, da gente prestar esse culto em engrandecimento e em agradecimento a esse Deus, por todos os benefícios que tem nos feito, por todas as bênçãos que tem aplicado a nós, por todos os livramentos que tem aplicado para cada um de nós, por todo o amor que tem por nós, mas acima de tudo isso, a gente está aqui, a gente está aí, adorando a Deus pelo que Ele é, pelo grande poder que Ele tem, pela grandiosidade que Ele é em nossas vidas. A gente adora a Deus por quem Ele é, a gente adora esse Cristo maravilhoso pela Sua presença em nossas vidas. A gente não é merecedor disso, mas a gente tem essa grandiosidade, essa bênção em nós. Então eu te convido para, com alegria, com regozijo, adorar esse Deus, engrandecer esse Deus e agradecer a esse Deus. Bendito e exaltado é o nome dele. Aleluia. Eis-me aqui na presença, a pensar o que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti. Aleluias. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti. Sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei
te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Que assim seja, que a gente tenha, que a gente reconheça esse privilégio, essa oportunidade tão maravilhosa em nossas vidas, que é independente de qualquer coisa a gente poder adorar ao nosso Deus, a gente poder louvar e engrandecer ao nosso Jesus, que a gente aproveite, que a gente se assegure, que a gente confie realmente, que a gente acredite que sem fim é esse amor maravilhoso por cada um de nós, que a gente continue adorando e engrandecendo a esse Deus. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! A gente canta um louvor que a gente reflete, que a gente pensa no poder, na grandiosidade do nosso Deus. Para a gente nos resta se render a Ele, para a gente nos resta adorar a Ele, para a gente nos resta se sentir protegidos diante dEle. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 90, texto bem conhecido da gente. O Salmo 90 nos diz assim, primeiro e segundo versículo apenas: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Aleluias! O Deus que a gente cultua, que a gente adora, é um Deus desde o início, para sempre, meu amigo, meu irmão. A gente tem refúgio nesse Deus, a gente tem proteção nesse Deus, a gente tem tranquilidade, a gente tem paz nesse Deus. Resta a gente se render, a gente clamar a Ele, porque tudo vem dEle, tudo está nesse Deus. Resta pra gente caminhar até Ele, porque Ele é a direção, Ele é a luz, Ele ilumina o nosso caminho. Senhor, só nos resta nos rendermos ao Senhor, porque o Senhor é tudo que a gente precisa para viver. Só nos resta a gente se lançar aos Teus braços, porque é nesses braços que a gente encontra refúgio. Glória a Deus! Vamos cantar isso? Vamos adorar a esse Deus? Vamos engrandecer e dizer tudo isso a Ele? Glória a Deus! A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Se a gente pensar no que a gente vem cantando, que a gente adora pelo que o Senhor é, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é tudo que a gente precisa, que a gente se lançando aos teus braços, a gente encontra proteção, a gente encontra paz, a gente encontra tranquilidade. Que isso seja, irmãos, uma realidade na nossa fé, no nosso cotidiano, na nossa vida, que seja uma prática em nós. Senhor, eis-nos aqui, a gente com as nossas limitações, com os nossos medos, mas a gente crê no Senhor, Deus. A gente crê no Senhor Todo-Poderoso, aleluias. Que esse Deus continue nos abençoando, que esse Deus continue fazendo a gente pensar, fazendo a gente praticar essa fé nesse Deus. Que esse Deus continue dando essa oportunidade, esse privilégio para a gente adorar e engrandecer a Ele sem medida, que a gente adore Ele sem cessar, que a gente não pare de engrandecer esse Deus que tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Que Deus nos abençoe. Graças a Ele, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de cultuar e de engrandecer o nome dEle.
Que Ele nos abençoe. Amém. Olá, graça e paz a você que está assistindo esse culto, separando esse momento para louvar a Deus, orar em família e refletir na sua palavra. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre um assunto fundamental para a nossa vida, que é a suficiência da graça. O texto que eu quero compartilhar com você está registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 7 ao 10. Só para nós começarmos essa reflexão, eu quero ler com você apenas o versículo 9, depois nós retornamos nesse texto para continuarmos a reflexão. O versículo 9 diz assim: Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que fantástico essa fala de Deus aqui para o apóstolo Paulo. Daqui a pouco a gente chega nessa história. A gente vai falar um pouquinho sobre a suficiência da graça. Mas o que é a graça? O que é esse negócio chamado graça? Graça é o ato de Deus nos dar aquilo que não merecemos. E para que nós entendamos melhor esse negócio chamado graça, é necessário nós voltarmos ao início de tudo, ao primeiro casal criado por Deus, chamado Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, criou o mundo, o universo, criou todas as coisas, Deus colocou Adão e Eva num jardim e deu tudo do bom e do melhor para Adão e Eva. Só que Deus também colocou uma árvore nesse jardim, uma árvore chamada conhecimento do bem e do mal. E essa árvore, Deus disse para Adão e Eva, dessa vocês não podem comer. Vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa. Por que Deus colocou essa árvore no jardim? É uma pergunta que muitos fazem. Porque Deus, Ele deixou o ser humano livre, com o direito de escolha entre o bem e o mal, entre obedecer a Deus e não obedecer, entre se relacionar com Deus e não se relacionar com Deus. Deus não criou dois robozinhos e colocou-os no jardim para eles sempre fazerem a sua vontade. Deus criou o ser humano com o direito de escolha e o colocou no jardim para escolher, para decidir estar com Deus e caminhar segundo a sua vontade. Só que, como todos nós sabemos na história, Adão e Eva fez o que era errado, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido e hoje nós vivemos todas as consequências desse pecado original, que é a consequência da morte, do sofrimento, das angústias, dos problemas que nós enfrentamos hoje. Tudo isso é consequência deste pecado original e hoje nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa. E o que acontece? Depois dessa queda do ser humano, da desobediência a Deus, Deus havia dito uma coisa para eles: se vocês comerem, vocês irão morrer. E isso de fato aconteceu. Nós enfrentamos 3 tipos de morte agora. É a morte física, que todos nós estamos fadados. Vamos chegar a morrer um dia, todos nós. A única certeza que temos nessa vida que a gente nasce e que um dia a gente vai morrer. Isso é fato. E outro detalhe, nós passamos a experimentar também a morte espiritual. Esse relacionamento com Deus, essa proximidade com Deus. Quando Adão e Eva pecam, eles são afastados do jardim de Deus. Eles não estão mais na presença de Deus como antes. Agora eles estão fadados à morte espiritual e também à morte eterna, porque Deus criou Adão e Eva para viver para sempre. Só que com o pecado que eles cometeram, agora eles não têm mais essa vida eterna. Pelo contrário, agora eles têm um limite de tempo aqui nessa terra e a vida deles está fadada à morte. Olha só o que acontece comigo e com você. E aí, eu e você merecíamos a morte. Só que Deus, pela sua graça, misericórdia, pela sua bondade, Ele manda Jesus morrer numa cruz por mim e por você. Quem merecia a morte éramos nós. Quem merecia morrer era eu e você.
Só que Deus mandou o seu único filho, seu próprio filho, para morrer no meu e no seu lugar, assumindo o meu e o seu lugar na cruz, aonde Deus aplicou a sua justiça, que era para mim e para você, sobre Jesus. E hoje eu e você temos livre acesso a Deus novamente. Hoje eu e você temos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus novamente, onde Deus nos adota por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso é a graça de Deus, aonde Ele nos dá o que não merecemos. O que nós merecíamos? Morrer. Nós merecíamos estar mortos, mas Deus, pela sua rica misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, com que Ele nos amou, Ele nos adota novamente. E Jesus assume o meu e o seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente e termos esperança agora de uma vida eterna com Deus, de termos uma vida espiritual de novo. A morte física ainda nós estamos fadados a ela, mas a Bíblia diz que um dia essa morte física irá cessar também, irá acabar, e um dia nós iremos viver para sempre com o nosso Senhor. Então, entendendo que essa graça, o ato de Deus nos dar o que não merecemos, nós chegamos no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o 10, para a nossa reflexão. O que está acontecendo aqui na história? O apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da sua autoridade apostólica para a igreja de Corinto. E aí ele começa a dizer sobre um homem, falando na terceira pessoa, que há 14 anos foi arrebatado aos céus. Ele viu coisas que ele não poderia dizer aos homens, ouviu coisas também que não poderia dizer a ninguém. E aí, o que acontece depois dessa visão? Depois que ele tem isso, essa visão, ele volta, ele cai em si. Aí ele vai dizer o seguinte no versículo 7: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Olha só, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo isso 14 anos depois do acontecimento. Então, o apóstolo Paulo já entendeu a resposta de Deus, o apóstolo Paulo já está vivendo debaixo da vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está evidenciando essa vida da graça, da dependência da graça. E olha só, o que a vida da dependência da graça, essa suficiência da graça produz na minha e na tua vida. Quando a graça é suficiente para mim e para você, ela nos leva à humildade. O apóstolo Paulo teve uma revelação gloriosa, poderosa de Deus, do terceiro céu, é uma referência onde Deus está. Ele teve uma visão poderosa de Deus, e aí depois dessa gloriosa revelação, ele vem para a tribulação. E o próprio Deus que está afligindo ele agora, para um propósito. Para qual propósito? Para que ele não se exalte, para que ele não se orgulhe, porque o orgulho iria detonar a sua vida. Então, a suficiência da graça me faz entender, ou me leva à humildade. O apóstolo Paulo sai do paraíso para a dor. O apóstolo Paulo sai da glória para o sofrimento. E aí é interessante, porque o apóstolo Paulo, quando ele começa com esse espinho na carne, e não tente deduzir o que é, porque aqui há muitas controvérsias do que é esse espinho na carne. Uns dizem que era uma doença de vista, outros dizem que era uma febre que ele tinha, outros dizem que eram as perseguições que ele sofria por causa do Evangelho, e por aí vai. Então, tem muitas teorias sobre o que é, mas o apóstolo Paulo, ele não faz questão de falar o que é em si esse espinho. Ele só fala que é um mensageiro de Satanás, que Deus permitiu com que Satanás viesse afligir a ele, para que ele não se orgulhasse. Depois disso, o apóstolo Paulo vai orar a Deus. O apóstolo Paulo ora a Deus, ele fala: por 3 vezes eu pedi ao Senhor para que ele tirasse isso de mim. O apóstolo Paulo, sofrendo, passando por esses momentos difíceis, isso incomodava ele. E ele vai até Deus e ele fala: Senhor, tira isso de mim.
Eu não quero sofrer o que eu estou sofrendo, eu não quero passar por isso que eu estou passando. E Deus vai dar uma resposta que vem a nossa segunda lição sobre a suficiência da graça. A suficiência da graça nos faz entender o não de Deus. Porque Deus vai olhar para o apóstolo Paulo e ele vai dizer o seguinte, no versículo 9. Então ele me respondeu: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a resposta de Deus para o apóstolo Paulo. Um homem que está dedicando a sua vida a Jesus, um homem que abandonou tudo para viver por Jesus, para fazer viagens pregando o Evangelho, pregando sobre Cristo, essa nova vida, sobre essa graça agora. E aí Deus responde para ele: Paulo, não vou tirar, você vai conviver com isso, mas tem um detalhe, a minha graça te basta. Mas tem uma coisa também, por que eu não vou livrá-lo? Porque eu sou mau, porque eu sou ruim? Não, porque Deus é Pai, Ele ama e Ele sabe o que é melhor para nós como seus filhos. Deus sabia que se Ele tirasse esse espinho da carne de Paulo, Paulo iria se exaltar e iria se perder na caminhada. Então esse espinho é necessário, mas tem um detalhe fundamental que Deus diz aqui também, que é o seguinte: a minha graça te basta, Paulo. Você está fraco? Mas tem um detalhe, a minha força, ela vem na sua fraqueza. O que Deus está dizendo? Você vai encontrar forças, Paulo, diante dessas fraquezas para superar esses desafios que você tem sofrido, para que você passe por cima desse espinho que tem te atormentado. Porque a graça de Deus, ela me faz entender o não dele. Quando a graça é suficiente, você vai entender muitos nãos que Deus vai te dar. Eu e você devemos orar e pedir a Deus por milagres, por curas, para que Deus abençoe, para que Deus faça isso ou aquilo. Não é errado fazer isso, pelo contrário, precisamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossas orações, mas também nós precisamos entender que muitas vezes Deus diz não. E quando Deus diz não, Ele diz porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E mesmo que você não entenda, eu e você precisamos entender uma coisa que é necessária e fundamental: a graça dele basta, a graça dele é suficiente, a graça dele é o que eu e você precisamos. Eu e você não precisaríamos de mais nada nesse mundo, apenas da graça de Deus, apenas do seu amor, apenas dessa bênção que temos agora, de termos livre acesso a Ele e temos uma promessa de eternidade nos céus com Deus. Isso é o que eu e você mais precisamos nessa vida, e é disso que eu e você dependemos. Não de curas apenas, não de milagres apenas, não de bênçãos apenas, mas nós precisamos apenas, somente da graça de Deus. E é isso que Deus diz ao apóstolo Paulo. E sabe o que eu acho fantástico nesse texto? Que o apóstolo Paulo é muito diferente da gente, né? E muitas vezes nós vamos orar, a gente pede as coisas para Deus, e aí Deus diz não, Deus não responde a nossa oração, e aí, da maneira como a gente queria, né? E aí a gente se frustra, a gente fica bicudo, né? Não sei se você já passou por isso, você ficar irado com Deus: eu estou nervoso, estou de mal de Deus, estou com raiva de Deus. Por quê? Porque Deus não fez o que eu queria. Eu pedi, Ele não abençoou, eu orei, Ele não fez o que eu esperava. E muitas vezes a gente se frustra com Deus. O apóstolo Paulo poderia chegar a isso também. Mas sabe por que ele não chega a essa conclusão? Porque ele entende a graça. Porque ele entendeu a suficiência da graça. Quando Deus responde para ele assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha a resposta dele no versículo 9, que ele diz: pois de boa vontade, mais ainda me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a última lição que eu quero trazer para você. A suficiência da graça nos leva a lidar melhor com os desafios na caminhada com Cristo.
Por quê? O apóstolo Paulo, ele recebe a resposta de Deus: não vou tirar, você vai ter que conviver com isso. Deus age de duas formas na vida do apóstolo Paulo e em alguns outros momentos da Bíblia. A questão da substituição e a questão da transformação. O que é isso? O apóstolo Paulo, na sua oração, ele está pedindo uma substituição. Ele está orando a Deus falando assim: Senhor, troca esse espinho pela saúde. Tira essa enfermidade da saúde. Ele está pedindo para substituir. E muitas vezes Deus substitui. Quando você ora, você pede Deus cura, e Deus cura. Ele substitui a doença pela cura. Agora, tem momentos que Deus vai trabalhar na área da transformação. E aqui o exemplo é o apóstolo Paulo. Deus fala assim: eu não vou tirar o espinho, porque ele tem um propósito, uma finalidade. Mas eu vou transformar a tua mente. Eu vou transformar a sua visão. Eu vou transformar a maneira de você enxergar agora a caminhada. Como? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. Então Paulo entende, ele é transformado no seu modo de pensar agora, ele consegue lidar melhor agora com esse problema que ele está enfrentando. Por quê? Porque agora ele diz o seguinte: então agora de boa vontade eu vou me gloriar nessa fraqueza. Isso está me afligindo, eu vou me gloriar nisso, eu vou festejar nisso. Por quê? Porque eu estou fraco diante disso, mas eu sei que Deus está me dando forças, que Deus está me fortalecendo, que Deus está me conduzindo agora. Diante desses desafios, eu sei que eu vou superá-los, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nessa minha fraqueza. Esse problema me aflige, esse problema, ele traz dificuldades para mim na caminhada, mas eu sei que com o poder de Deus na minha vida, com o auxílio de Deus nessa caminhada, eu consigo superar. É isso que vem à mente do apóstolo Paulo. E eu quero encerrar com você, trazendo essas lições. Entenda que a graça de Deus é mais do que suficiente. Não existe esse negócio apenas a graça, mas só a graça. Não existe só a graça, é a graça, ela é tudo o que eu e você precisamos. O que mais eu e você precisamos é da graça de Deus. Mais do que milagres, mais do que bênçãos, mais do que ser curado, mais do que tudo nessa vida, nós precisamos da graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos livra da morte eterna, é a graça de Deus que nos dá renovo de vida, é a graça de Deus que nos aproxima dele novamente. A vida que passa, ela é como um sopro. Você está vivo hoje, mas você não sabe quando a sua vida vai acabar. Mas tenha certeza disso. Se você entender a graça de Deus e se ela for suficiente para você, se você render a sua vida aos pés do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, saiba disso. Você terá a promessa de eternidade com Ele. Você agora se torna filho de Deus por meio de Jesus. E agora você vai ter livre acesso a Ele. E você vai desfrutar de uma promessa de vida eterna que Ele tem prometido àqueles que esperam e que aguardam a sua volta. Que a graça de Deus seja mais do que suficiente para mim e para você. Porque assim nós vamos nos tornar mais humildes. E a graça faz isso com a gente mesmo. Ela nos leva à humildade. E se for necessário um espinho, Deus coloca para que a gente se torne humildes. A graça de Deus, ela nos faz entender muitos nãos de Deus. Saiba disso, Deus vai dar muitos nãos para você e para mim também. E a graça de Deus, ela também vai fazer a gente entender melhor os desafios da caminhada. O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu me alegro nas tribulações, nas perseguições, nas injúrias, nos sofrimentos, nas angústias. Eu me alegro nisso, por quê? Porque isso me traz fraqueza. Mas ao mesmo tempo que eu estou fraco, o poder de Deus está sobre mim e me torna forte, porque eu vivo na dependência da sua graça. Que a gente possa entender isso e caminhar para a glória de Deus nesse propósito e nessa finalidade. Deus fale ao teu coração e que o Espírito Santo ele possa trabalhar na tua mente, no teu coração, para que você entenda e que você e eu possamos nos render a essa graça maravilhosa de Deus. Nós temos hoje o privilégio, sem direito nenhum, nós temos o privilégio da graça de Deus, uma coisa que nós não merecemos, mas que Deus nos dá de graça para mim e para você. Deixa eu orar com você
e que Deus nos ajude a entendermos essa graça e que ela seja suficiente para nós. Senhor, muito obrigado por esse momento de reflexão, de podermos compartilhar da palavra. Refletimos aqui no Teu Evangelho, Pai, falando hoje sobre a suficiência da graça. A minha oração para aqueles ainda que não renderam a vida ao Senhor e têm assistido a esse vídeo, a essa mensagem, eu oro para que Teu Espírito Santo toque ao coração, mostrando, Pai, o pecado, a gravidade dele e a necessidade do arrependimento e entender também, Pai, a grandiosidade da Sua graça, que o Senhor ama, que o Senhor entregou Jesus para morrer por nós, por cada um de nós, e que cada um possa entender isso, render a vida ao Senhor e poder desfrutar dessa graça que é mais do que suficiente. Para aqueles que já estão na caminhada da graça, que o Senhor nos ajude, Pai, a não nos desviarmos dessa graça, a não nos desviarmos do Evangelho, a não nos confundirmos na caminhada com distrações, Pai, mas que nós possamos ter a graça como uma coisa mais do que suficiente para a gente nessa caminhada. E que assim a gente caminhe, prossiga e avance segundo o Teu propósito, a Tua vontade, até a consumação dos séculos, até a Tua volta, Senhor, que é o que nós aguardamos. Aquele glorioso dia que o Senhor virá para nos levar, para morarmos juntamente contigo nos céus, na glória, na eternidade. Nós oramos ao Senhor, pedimos sobre nós que a Tua graça, a Tua paz e a Tua misericórdia nos acompanhe, nos ajude, nos direcione sempre. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, Deus ajude você nessa caminhada e que a graça dele esteja sobre a tua vida, sobre a tua família e que essa graça te mova para a jornada com Cristo e para que eu e você possamos prosseguir cada dia mais, sem desistir, mas perseverando até o final. Semana que vem nós voltamos com mais uma reflexão e celebração ao nosso Deus. Deus te abençoe e uma ótima semana. Em nome de Jesus.